Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de laboratório de inicialização à programação. Essa aula gravada eu vou mostrar como utilizar scripts visuais. A gente tem diversas engines e algumas delas apresentam alguma forma de programação visual. Então, aqui um site bem interessante que mostra programação visual de forma bem intuitiva e bem educacional, né? Vale a pena dar uma olhadinha. Mas as engines que a gente utiliza, né, por exemplo, a Unity, a Unreal e a Godot, elas também têm suas formas de programar utilizando nodes. Né? São recursos visuais onde a gente conecta bloquinhos e não precisa necessariamente escrever nenhuma linha de código. Então, o funcionamento, no geral, é igual tanto para Unreal, quanto para Unity, quanto para Godot, onde a gente tem alguns nós e a gente conecta esses nós definindo qual que é o comportamento. Então, alguns nós vão representar variáveis, alguns nós vão representar estados e alguns nós vão representar funções, né, onde as ações vão ser realizadas. Então, vamos entender como isso funciona dentro da Unity. A Unity ela tem esse pacote de script visual como uma ferramenta externa, né? Mas em 2020 a Unity comprou esse pacote, tá? Esse pacote se chamava Bolt. E a partir da versão 2021.1, o pacote foi incorporado dentro do motor e hoje ele se chama Visual Script. Esse Visual Script, né, primeira coisa, eu vou mostrar como instalar ele. Então, primeiro passo, vamos para instalação. Então, estou com a Unity aqui já aberta. Eu venho aqui em Windows, venho em Package Manager, eu vou procurar por Visual Script, né? Eu coloco aqui Unity Register, coloco Visual, então tem Visual Effects Graph, Visual Script, esse aqui que nos interessa. Eu vou clicar em instalar, aguardar um minutinho. Sistema semelhante ao Visual Scripting é utilizado para o Visual Effects, tá? Também para construir efeitos visuais, e o Shader Graph também, que utiliza esse sistema de nodes conectados para representar efeitos visuais. Tá? Então é interessante já ir dando uma olhadinha como isso funciona, porque é uma ferramenta cada vez mais presente. Bom, então está instalado. Então agora a gente tem um pacotezinho aqui, Visual Script. Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre a pasta Assets, ou clico aqui no mais, ou clico também aqui em Assets e Create, vão ter agora um novo menuzinho chamado Visual Scripting, que eu vou pegar aqui um Script Graph. Bom, colocando aqui eu tenho agora o primeiro script, vou chamar ele de teste. Clicando duas vezes, eu entro no meu editor de script. Então, posso clicar aqui também para entrar no script, o Edit Graph. E OK. Então, a parte de instalação e de configuração está pronta. Para a gente utilizar esse script, a gente precisa colocar ele também no objeto que está na cena, só que ele não é um monobehavior, né? Não é aquele script padrão que a Unity tem. Então eu preciso de um componente para poder colocar esse script no objeto. Então, e esse componente vai chamar script machine. Então, voltando lá na minha cena, eu vou criar um objeto qualquer aqui, vou criar uma caixinha, colocá-la no centro da tela. Então, essa caixinha eu vou colocar esse script visual, eu adiciono o componente, procuro por script machine, e aqui eu posso colocar esse script nesse objeto. Então, pronto, agora eu tenho meu pacote instalado e configurado para poder funcionar. Então, agora, quando eu escrever um script aqui dentro, ele vai funcionar. Algumas coisas interessantes aqui sobre como utilizar o nosso script. A gente pode criar um nó,
clicando com o botão direito e buscar o tipo de nó. Vai abrir um menuzinho para poder fazer isso. A gente pode conectar um nó a outro nó, clicando com o botão esquerdo e desconectar com o botão direito. A gente pode clicar com o botão direito do mouse e aí substituir um nó, copiar, colar. Também vale as teclas Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D para duplicar, Delete, o Del também para apagar. Né? E clicando e arrastando, a gente cria uma área para selecionar um ou mais nós. Se eu clicar segurando o Ctrl, eu crio uma área que eu vou agrupar esses nós. Então, deixa eu mostrar um pouquinho como é que isso funciona. Então, clicando com o botão direito, ele abre esse menuzinho, onde eu posso escolher um nó. Por exemplo, se eu procurar um debug.log, então eu vou encontrar o debug.log aqui. Então, pronto. Então, já daria para eu fazer uma mensagem aqui. Vou criar outro nó aqui, que posso clicar com o botão direito também, pedir para adicionar um nó, o botão esquerdo, né? Botão direito, botão esquerdo. Ele abre um menuzinho também. Eu vou pedir o Start, aquele Start mesmo que acontece na Unity. Então, está aqui o Start. Eu vou criar um texto, um string, para poder mostrar ali. String. Depois eu vou explicar com mais detalhes o que eu estou fazendo. Então, o meu debug, para ele rodar, ele tem que estar dentro de um evento. Então, no caso aqui, o evento é o evento Start. Eu vou conectar esse evento. E aqui, a mensagem que eu vou exibir na tela. Vou escrever a mensagem aqui. Olá, mundo. Bom, então aqui eu consigo arrastar os nós. Né? Eles podem agrupar, como eu disse, né? Selecionar os nós e segurando Ctrl também eu posso agrupar eles e arrastar todos de uma vez. Clicar com o botão direito, aqui eu tiro a seleção. Clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu conecto. Né? Se eu perder o nó de vista, posso rolar a minha tela aqui. Eu posso clicar em Overview e ele vai me mostrar toda a região onde tem nós. Eu tenho aqui também um sistema de zoom. Então aqui eu posso organizar. E se eu segurar o Ctrl e abrir, eu posso agrupar esses nós em uma área e ter um grupo aqui que eu vou chamar de teste. Então posso também organizar meu projeto desse jeito. Bom, então com isso aqui meu script já vai funcionar. É como se o debug estivesse dentro do Start e ele vai receber uma mensagem que é o Olá Mundo. Não esqueçam de salvar todo o script. Então vou dar um Ctrl S aqui para poder salvar. Ele vai pedir para colocar o script em algum lugar. Né? Vou colocar aqui teste. Então agora eu tenho meu script teste, minha cena chamada teste. Então esse script já está no meu objeto. Né? Eu posso clicar, arrastar ele para cá, ou posso clicar aqui também, procurar ele lá nos meus assets. E vou dar play. Então, Olá Mundo apareceu no meu console, no debug, como a gente já faz com o script de texto. Mostrando também as questões de copiar, colar, né? Então a gente pode também dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar alguma parte do script, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso apertar Delete para deletar, posso dar um Ctrl+D também para duplicar esse script, posso dar um Ctrl+X para recortar, vou deletar aqui, dar um Ctrl+V para colar ele de volta. Né? Então, todas aquelas teclas comuns de atalho funcionam perfeitamente dentro do script visual. Bom, Ctrl+S para salvar, está salvo de novo. Seguindo. Para a gente entender o funcionamento do sistema de nodes, a gente tem que entender que ele apresenta sempre dois tipos de conexão. Uma conexão que a gente chama de conexão de fluxo e uma conexão que é uma conexão de dados. Então, uma está passando uma informação, ele sempre vai ser representado por uma bolinha, e um está passando o fluxo do programa. Então, como que ele está sendo executado, né? Quais são as etapas, qual é a sequência que ele vai utilizar para ser executado.
Então, nesse pequeno scriptzinho aqui, a gente consegue ver todas essas coisas. Esse aqui seria o fluxo, ou seja, o programa começa desse ponto e ele vai executar esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, na hora de executar o debug, ele vai receber um dado, uma informação. Qual informação é essa? É uma string, né, que está vindo desse bloquinho e está passando ele como se fosse a mensagem que ele vai exibir na tela. Todos os nós vão ter essa mesma estrutura. Eu preciso ligar um fluxo para ele funcionar e eu preciso ligar uma informação que ele vai receber para poder manipular essa informação. E, geralmente, eles vão ter também uma saída para eu ter um resultado dessa informação. No caso do debug, ele não retorna nada, ele simplesmente exibe na tela, por isso ele não tem nenhuma saída aqui. Mas ele pode continuar o fluxo do programa para fazer uma outra coisa depois que ele exibir essa mensagem. Então, por isso, eu preciso desse controle de fluxo. Tipos de dados. Então, a gente já viu que em programação a gente tem variáveis do tipo int, float, boolean, string, vector, né? Então, a gente tem diversos tipos e aqui não é diferente. Então, a gente tem um bloquinho para representar cada tipo. Então, tem um bloquinho que representa o valor inteiro, um bloquinho que representa o valor real, que é o float, um bloquinho que representa um valor booleano, valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, posso marcar o bloquinho ou não. Um bloquinho que representa o valor string, então um valor texto. E outros tipos também, o enum, que a gente falou da última vez. E o vetor, né? No caso aqui um vetor tridimensional, um vector. Aí tem vector 2, vector 3. Tal. Importante saber que os valores que a gente vai colocar como valor fixo, né? A gente chama isso de literal. Então, esses bloquinhos todos, a gente consegue enxergar eles buscando por blocos, por nome literal. Então, se eu quero colocar um valor inteiro aqui, então eu posso procurar um node, eu posso procurar por int, ou eu posso procurar por literal. Então, literal, ok, eu tenho vários literais, né, vários valores, entendam literais como valores fixos, tá? Então, eu tenho int, eu vou ter também inteiro de várias formas, mas quando fala em literal int, quer dizer que é um valor inteiro que eu vou atribuir aqui no meu código, por exemplo, 20, e aí eu posso colocar esse valor na minha saída, né? Se eu salvar meu código. Ele vai exibir o valor 20 aqui na minha saída. Bom, então, entendido aí os tipos de variáveis. Da mesma forma que o monobehavior, né, os scripts que a gente utiliza na Unity, eles também têm um ciclo de vida. Então, tem uma sequência de etapas que são executadas, tá? E nessas etapas a gente pode disparar eventos. Então, esses que vão ser responsáveis pelo fluxo do programa. Então, a gente tem um bloquinho para habilitar, né, quando o objeto é habilitado em cena, ele é executado, ou ele começa o fluxo. Então, o enable. A gente tem um start, que ele executa quando, no primeiro frame do update. A gente tem o fixed update, o update e o late update, que são executados como loop nessa sequência. Tem o onDisable, quando eu desabilito um objeto, e o onDestroy, que é executado quando eu destruo um objeto. Então, a gente pode utilizar todos esses bloquinhos para controlar o fluxo do nosso programa. Exemplificando, então temos aqui que quando eu aperto Start, a mensagem é executada na tela, né, e ele está imprimindo esse valor. Vamos de novo colocar a mensagem aqui e vou colocar ela aqui como fui. Então, vou adicionar um novo fluxo aqui, eu vou colocar no onDisable. Então, quando o objeto é desabilitado, esse debug vai ser executado. Então, salvei. Vou dar Start. Nada aconteceu, mas se eu clicar no meu objeto e desabilitar ele, aí sim ele fala fui. OnDisable também é executado quando eu destruo um objeto. Então, antes da destruição dele, né, ele desabilita primeiro e depois
destrói. Então, também foi embora. Bom, então algumas coisas eu vou querer que sejam executadas constantemente, então aí eu vou utilizar Fixed Update para coisas que não têm input, geralmente para animações, o Update para as coisas que têm input, que precisam pegar informações do teclado, do mouse, tá? E o Late Update quando pode ser feito depois do Fixed Update, como atualização de câmera, atualização de posição do objeto, esse tipo de coisa. Bom, esse exemplo eu já dei, então está aqui o exemplo no slide para vocês seguirem, caso queiram. Variáveis. A gente já falou dos tipos de variáveis, mas existem 5 tipos de escopo de variável dentro do Visual Script. A gente pode receber uma variável direto de dentro do script, tá? Então no graph. A gente pode receber uma variável de um objeto, então do objeto que a gente está utilizando e aí fazer referência para outros objetos que estejam na cena, objetos direto da cena, variáveis da aplicação como um todo, uma variável mais geral, e também salvando e carregando dados externos. Então é bem interessante esse conjunto de variáveis. Eu vou mostrar o básico, que seria a variável do objeto. Vamos lá. Então, se eu quiser pegar uma informação de fora, né, porque meu script ele está com valores que eu posso atribuir dentro do script, mas não valores que estejam aqui na cena. Então, vamos supor que eu queira escrever no debug um texto que eu tenho aqui na tela. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma coisa de UI, vou colocar um text aqui, vou escrever um texto qualquer. Colocar isso é um teste. Bom, então quero pegar esse texto e exibir ele aqui no meu console. Então eu vou precisar de exatamente isso aqui, né? Só que eu vou colocar isso aqui no start. Então, start. Eu não quero um texto aqui, eu quero um texto de um objeto que está lá na cena. Então eu vou vir aqui em objeto, vou criar o nome dessa variável, vou chamar de texto. Eu vou escolher o tipo dessa variável, então ela pode ser float, int, string, vou colocar como string primeiro. Repara que não tem nenhum valor aqui. E para eu colocar isso no meu código, eu arrasto essa variável para cá. Então ele está pegando essa variável lá de fora. E aí eu atribuo aqui. Então, o que eu colocar no valor dessa variável vai aparecer no meu debug. Então, primeiramente, ainda não vou usar esse text que eu coloquei aqui, não. Vamos lá, está aqui meu cubinho. Meu cubinho agora tem uma variável externa que ela não está lá dentro do código, ela é visível aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, olá, testando. Se eu mandar executar, ele vai trocar aqui por olá, testando. Bom, então isso aqui é uma variável que está aqui. Então, isso pode ser uma variável simples desse jeito, ou pode ser uma variável tipo objeto que esteja na cena. Então, vou transformar essa variável num objeto. Vou pegar ela aqui de novo. Eu vou falar que isso é um text. Text é aquele text que está lá na tela, né? O objeto text. O objeto text tem um texto. Eu não posso atribuir direto aqui ao debug esse objeto, porque isso é um objeto, não é um texto mesmo. Então, vou precisar de um nozinho que faça essa conversão. Eu tenho aqui o get, colocar text. Então, eu tenho o get text, que ele pega o texto do nosso objeto text, né? Como se fosse aquele evento getText, né? Aquele text da interface. Então, que text, getText, esse aqui. Bom, então ele recebeu o meu objeto texto e vai retornar uma variável do tipo texto. Então, agora eu posso conectar aqui
ao meu debug. Bom, e aqui agora não tem objeto nenhum atribuído. Deixa eu salvar. Vou até copiar esse texto e fazer 2 aqui. Vou falar aqui que texto de teste 1 e isso é um teste. Bom, então se eu colocar esse text aqui, quando eu mandar rodar, ele vai pegar o texto que está nesse objeto. Ó, isso é um teste. Se eu trocar aqui para o outro, ele vai trocar para texto de teste 1. Então, quer dizer, agora eu consigo fazer referência para coisas que estejam aqui na minha cena. Né? Bom, então a gente já sabe como construir variáveis internas, os literais. A gente já sabe como utilizar o debug. A gente já sabe como utilizar os eventos para executar alguma ação, né, o que a gente chama de fluxo aqui. A gente já sabe como utilizar um conversor, né? Então os conversores funcionam do mesmo jeito, tá? Aquele int.parse, né? Então todos aqueles conversores de tipo também podem ser utilizados aqui. Então o Visual Script ele não tira a responsabilidade de saber a programação, mas evita que a gente escreva coisas erradas, né? Escreve com maiúsculo ou com minúsculo, né? Falta ponto e vírgula. Esse tipo de coisa vocês não erram quando a gente utiliza script visual, né? Mas acaba tendo que saber o nome das coisas do mesmo jeito, entender o fluxo do mesmo jeito. E para quem tem uma facilidade mais visual, né, de entender as coisas, o Visual Script é interessante, por isso que eu quis trazer também esse contexto aqui dentro da nossa disciplina. Bom, então beleza, a gente já consegue fazer bastante coisa aqui do que a gente já estava fazendo com texto, com script, né? Vamos melhorar um pouquinho mais aqui. Vamos falar agora de eventos e de como que a gente pode manipular coisas aqui dentro como se fosse uma aplicação mesmo. Vou primeiro falar sobre eventos de interface. Então, a gente já viu que pode disparar um evento aqui como start, como update, né, como enable, on destroy, mas eu quero que ele imprima esse texto se eu apertar um botão da interface. Vamos jogar esse bloquinho fora. Então, será que tem alguma coisa aqui do button? Olha só. Tem informações aqui do botão, tá? E tem o evento do botão, o onClick do botão. Olha aí, esse onClick é um evento mesmo, onde eu posso passar esse evento. Mas ele precisa como entrada qual que vai ser o botão. Então eu vou colocar aqui um nó que representa o button. Então olha só. Então aqui eu tenho o button. Na verdade, eu podia até colocar isso como se fosse uma variável para poder aproveitar um botão que está lá do lado de fora. Tá? Se eu colocar esse script dentro do botão, eu não preciso. Ele vai pegar o evento do próprio botão onde o script está. Mas eu vou criar uma variável aqui. Para criar uma variável, vocês vão ver que às vezes dá erro aqui. Ó. É porque a gente tem que colocar primeiro o nome da variável antes de clicar no mais. Tá? Então, vou colocar aqui button. Ou botão. Criei. Que tipo de variável? Uma variável chamada do tipo button. E eu vou jogar essa variável para cá. Então eu posso atribuir essa variável lá na minha cena. Se eu, nesse botão, que vai estar lá na cena, ela é um objeto, eu clicar nesse botão, ele vai disparar esse evento e aí ele vai imprimir o texto que estiver na caixinha de texto que eu tiver colocado lá na cena. Bom, salvando isso, vou deixar agora uma caixinha de texto só, vou criar um botão, Legacy Button, deixa esse botãozinho mais por aqui. Aqui no meu script, que está no cubo, na verdade, eu vou atribuir o botão,
que vai disparar o evento, e vou atribuir a caixinha de texto que vai ter meu texto. Vou clicar na caixinha de texto aqui e vou falar olá. Vou dar play. Então, aquele erro ali era coisa da Unity mesmo, né? Mas aqui o nosso código está ok, está certinho. Clicando no botão, então ele escreve a mensagem olá. Bom, vamos complicar um pouquinho mais. E se eu quiser fazer uma calculadora? Eu vou usar essa caixinha de texto. Deixa eu até tirar esse fundo. Vou colocar um fundo claro aqui. E vou fazer uma calculadora mesmo. Então, esse meu texto ele vai ser o total. TXT total, onde vai aparecer o resultado da minha soma total. O botão vai ser um botão que vai fazer a soma. Então, vou colocar aqui somar. E eu vou criar duas caixinhas de texto para eu entrar com as informações. Então, eu vou poder digitar mesmo. Então, vou clicar aqui, Legacy, e eu tenho aqui Input Field. Esse Input Field é uma caixinha na interface, onde eu posso digitar algum valor. Então, eu vou colocar isso aqui para cima, eu vou chamar de Input A e um Input B. Ok, então tenho dois valores, e quando eu clicar em somar, ele vai pegar o valor de um, o valor do outro, vai somar e vai exibir o total aqui na caixinha total. Bom, então, vendo lá no nosso código, a gente vai precisar, então, agora, de uma caixinha de texto que vai ser o total. Vou precisar de uma caixinha de texto, vou trocar o nome aqui para txt total. Eu vou criar uma txt valor A e um txt valor B. Ok, se eu quiser mudar a ordem aqui também eu posso. Colocar o total cá para baixo, colocar o botão no final de tudo. Beleza, então deixa eu apagar esses dois valores aqui. Então, o botão ele continua, podia ter deixado, então o botão ainda é o mesmo, o botão é o botão. O primeiro valor vai ser um valor que eu digito, então vou até tirar o debug aqui também, não vou precisar disso. Então, esse valor é um valor que eu digito, mas isso aqui é o objeto texto. Eu não quero o objeto texto, eu quero o string desse objeto. Então, deixa eu pegar text e aí vai ter o getText aqui, né, que ele vai retornar o texto. GetFont, não. Isso, getText. Bom, então, ele vai retornar o texto da minha caixinha de texto do A. Mas para eu fazer a conta, eu não posso usar texto, eu tenho que converter isso para inteiro. Então, será que tem o parse? Olha, tem um parse e eu vou converter isso para inteiro. E olha, aqui ele está recebendo uma string e está retornando um valor inteiro. Ah, mas eu preciso de um fluxo, então quando eu apertar o botão ele vai fazer isso. Bom, vou fazer a mesma coisa para outra variável. Na verdade, eu posso até copiar isso aqui tudo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso aqui vai ser igual, também vai ser quando eu apertar. Na verdade, eu posso fazer na sequência aqui, né? Deixa eu chegar isso para cá, tirar a seleção. Ok. Então, depois que ele pegar o primeiro valor, o fluxo vai pegar o segundo valor. Esse segundo valor vai ser da caixinha B. Deixa eu jogar a caixinha B para cá. Deixa eu abrir meu campinho aqui. Então, ó, eu tenho um
valor A, que quando eu apertar o botão, ele vai pegar o inteiro, que vai ser transformado de texto para inteiro, da caixinha que tem o valor A. Depois ele vai fazer a mesma coisa, vai converter para inteiro o texto que está na caixinha B. E agora eu quero somar esses dois valores. Então deve ter um nó aqui que faz a adição. Deixa eu colocar um add aqui. Olha, um add genérico da matemática. Então, ok, eu posso pegar o valor de um e somar com o valor de outro. Aí esse valor aqui eu vou jogar na outra caixinha de texto. Então, eu vou converter isso para string. Acho que nem precisa converter. Deixa eu tentar direto aqui jogar isso para um setText. Set get pega, né? Set text atribui um texto. Então, vai ser esse texto para qual caixinha de texto? Para essa caixinha de texto chamada total. Vou jogar essa caixinha de texto aqui. Então, reparem que cada nó tem uma representação, né? Então, esse T aqui é da caixinha de texto. Então, por isso estou conectando a caixinha de texto aqui. Isso aqui é o valor que ela está recebendo. Seria um valor string, mas acho que ele deve converter direto. E, de novo, eu preciso do fluxo do programa para conectar. Então, o programa, quando eu apertar o botão, ele vai pegar um inteiro, vai pegar o outro inteiro, vai somar os dois e aí vai exibir o resultado nessa caixinha de texto. Então, salvando, vamos ver se vai dar certo. Então, clicando aqui, eu posso colocar um valor 5, por exemplo, que vou colocar um valor 3 e, opa, ele... tá faltando a referência para outra caixinha. Deixa eu ver se eu esqueci. Botão... Tá. Eu vou precisar fazer conversão sim. Deixa eu converter aqui. Vai ter um toString ali em algum lugar. Então, depois que eu faço a adição aqui, deixa eu colocar um toString. Legal. Então agora eu posso converter de um formato qualquer para string. Não esse, isso é raio. Eu quero converter de inteiro para string. Ok, pegar meu fluxo, colocar ele aqui. Primeiro converto para string e depois conecto aqui na conversão. E aqui que vem para cá. Pronto. Salvando e executando. Acho que eu fiz uma coisinha ainda que eu não coloquei. Para atribuir esses valores aqui, né, não coloquei o tipo aqui. Isso tem que ser text. Esse aqui também tem que ser text. O resultado está no text total, que tinha faltado em colocar esses aqui também. Então, esses inputs, eles têm aqui o text. Então, eu vou arrastar esse text para cá. E aqui o input do B também tem o text. Repara que o input ele é formado de diversos componentes, né? O input, que é uma coisa maior aqui, onde a gente consegue colocar
um texto provisório, consegue mudar a cor e tudo mais, mas o texto em si, onde a gente digita, fica dentro dessa variável text. Então, por isso, é ela que nos interessa. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos colocar aqui o valor de novo, né? 5, colocar 3, mandar somar e pronto, já temos uma calculadora aqui. Da mesma forma que a gente, né? Deixa eu colocar outra coisa aqui, 9 e 10. Então, 19. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui uma calculadora simples, a gente pode fazer uma aplicação mais sofisticada, né? Então, a gente tem valores de entrada, né? Valor de saída, uma operação atribuída a um botão, né? E aí o que esse botão vai fazer com esses valores, aí depende da nossa criatividade, né? E trabalho. Bom, então, ok, a gente já falou de input aqui relacionado à entrada de interface. Agora vamos falar de input para jogos, né? Onde a gente tem lá um controle, né? Uma tecla que eu aperto, alguma coisa assim. Vamos fazer um personagem se mover nessa tela aqui. Vou pegar salvar essa cena. Deixa eu pegar uma cena nova. Vamos começar de novo aqui. Então, eu vou fazer um script para o player, agora usando o Visual Script. Então, em vez de usar o script padrão, Visual Script Graph. Vou colocar aqui player. Vou fazer um cubinho que vai ser o nosso player. Centralizar ele aqui na tela. Para ele utilizar o script, eu tenho que colocar o script machine. Atribuir o script aqui. E pronto, agora eu posso editar esse script. Bom, como é que eu faço para ele conseguir detectar input, né? Eu vou fazer input getAxis. Vamos pegar um aqui ó, getKeyDAO, getAxis. A gente tem todos aqueles eventos que a gente já tinha visto antes, né? Então tem que saber o nome de todo jeito, né? Mas agora a gente consegue fazer isso aqui. GetAxis, eu coloco o axis name aqui, horizontal, e aí quer dizer que isso aqui vai me retornar o valor. Deixa eu colocar um debug .log e ver o que esse getAxis vai me retornar. Eu preciso colocar o fluxo, eu preciso colocar o valor que ele vai imprimir, né? Mas isso aqui vai acontecer quando? Ele depende de uma entrada. Isso aqui geralmente fica dentro do update. Então eu preciso do nozinho update aqui para inicializar e manter, né, o nosso input sendo atualizado cada vez que eu aperto uma tecla. Então isso aqui vai acontecer como se fosse um loop. Apertei uma tecla, ele vai me retornar no debug qual tecla quando que eu apertei, né? Aliás, qual que é o valor disso? Se vai ser -1, 1 ou 0. Deixa eu colocar aqui game, o nome da minha cena. Meu script já está atribuído, vou dar um play. E agora eu consigo ver aqui no console, né, o valor 0, se eu aperto para a direita, passa para 1, se eu solto 0 de novo, se eu aperto para a esquerda, -1. Bom, então como é que eu faço para esse objeto se mover? Da mesma forma que eu fazia antes. Eu tenho um transform, né, e transform aqui, olha, tem várias coisas. Eu quero um translate, por exemplo, né? Então posso colocar translate direto, translate. Transform.translate. Ele espera um vetor, né, de 3 posições, então eu não posso simplesmente colocar esse valor aqui, não adianta. Então preciso de transformar isso num vetor. Opa. Apaga esse nozinho aqui. Consigo criar vector 3 create. Tem um create que eu posso atribuir um XYZ. Esse que eu quero. Então, olha só, a gente
mantém o fluxo. A gente vai criar um vector 3 e vai entregar esse vector 3 aqui para o nosso transform. Mas eu quero que esse vector 3 seja criado com uma posição x do input. Então, salvei. Então, só o x vai mudar quando eu apertar aqui o horizontal. O y e o z continua parado, né? Inclusive, agora eu posso até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Pegar esse fluxo e reutilizar ele aqui, né? Vou fazer assim. Vou pegar esse vetor aqui e colocar ele no z, não no x, no y. No z não. Desconectei. Bom, então agora continua o meu fluxo. Ele pegou a coordenada horizontal, vai pegar a coordenada vertical, vai atribuir a coordenada horizontal em x, vai atribuir a coordenada vertical em y e vai fazer uma translação no meu objeto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aí no caso, como esse objeto translate aqui, esse script vai estar no próprio objeto, então ele está pegando o próprio objeto para poder fazer a translação. Se eu quisesse pegar uma referência, eu faria aquilo. Criava uma variável para fazer referência a outro objeto e colocaria a referência do objeto aqui nesse nozinho. Salvei. Vamos ver se agora ele vai andar. Provavelmente vai andar, mas vai andar rápido, né? Porque a gente sabe que ele vai fazer isso para a esquerda e para a direita, só que andando muito rápido, porque eu tenho que multiplicar isso por delta time, né, para ficar melhor. Então, mesma coisa que a gente fazia antes. Agora eu tenho que pegar esse vetor e multiplicar ele por um valor. Então, valor aqui que eu vou chamar de float. Não, depois eu coloco o float. Vamos colocar o time.deltaTime. Delta time. E eu tenho que multiplicar isso. Multiply. E eu vou multiplicar, então, o valor desse vetor por aquele valor do delta time. Agora, cuidado que dependendo da quantidade de nós, isso aqui pode começar a ficar um pouco confuso. Mas, ok. Então agora ele vai andar devagarzinho demais, porque ele vai andar com velocidade de 1. Mas ele continua andando. Então agora eu tenho que multiplicar por uma velocidade. Então, de novo eu volto aqui. Tenho que fazer um valor de velocidade. Vou criar uma variável para isso. Vou chamar aqui de speed. Vou falar que é uma variável do tipo float. Vou colocar esse nozinho aqui. E agora, além de multiplicar pelo delta time, eu pego esse valor e multiplico pelo outro valor. Então, agora sim, esse valor vem para cá. Então, tá aí. Aqui eu não preciso de nada de fluxo, né? Então, continuo o fluxo conectado para cá. Então, primeira coisa, ele pega o input do horizontal, pega o input do vertical, cria um vetor com esses dois, multiplica os dois vetores, o delta time pelo vetor, multiplica o valor que tiver aqui no inspetor pelo resultado e pega esse resultado e joga na translação. Vamos lá. Então agora eu tenho um float speed aqui, deixa eu colocar a velocidade de 6 e vamos dar play. Então agora ele consegue andar para um lado e para o outro, para cima e para baixo, né? Quero mais rápido, vou colocar 12. Então, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, mesma coisa, sem escrever uma linha de código.
Bom, então a gente já sabe então como pegar um valor externo, como controlar esse valor pela UI, como controlar esse valor pelo teclado, né? E todos aqueles eventos que a gente viu, getKeyDAO, getKeyUp, getKey, né? getAxis, todos eles estão presentes ali nos nodozinhos. Uma coisa legal de se fazer para poder estudar é que no código isso não é tão fácil de ver, né? Mas aqui é mais fácil, é que eu posso vir aqui e ver todos os tipos. Então, deixa eu ver quais são todos os tipos de controles que tem. Olha, tem o if, tem o switch, tem o for, tem o while, tem o break, né? Tem, olha, once, esse aqui eu não mostrei, né? O toggle também não. Olha, então tem outros eventos aqui que eu posso estudar. O que tem de função matemática? Tem adição, e ele até explica, né? Retorna a adição, né? Dos valores. Aliás, cadê? Adição. Estou colocando absoluto ali, né? Mas tem todas as operações aqui, né? Todas as funções matemáticas. Cadê? Operadores lógicos, eventos, enfim, tem todas as coisas que tem na Unity. Vocês vão encontrar aqui fórmulas, né? Então a gente vai encontrar todas as opções que a gente tem lá, só que aqui de forma visual, que eu posso consultar todos os componentes. Então fica tudo um pouco mais fácil de enxergar aqui. Operadores lógicos. Bom, então vamos para uma próxima etapa. A gente já consegue fazer o nosso player andar pelo cenário. A gente já viu como fazer uma variável, como fazer o objeto, como fazer o fluxo, né? Como fazer os inputs, tanto ele via interface, né? Como clique ou com uma caixinha de texto, e como, né, botões do próprio jogo. Aqui o exemplo da calculadora, né? Com um resumo no slide. Agora vamos fazer um determinado evento, por exemplo, quando eu aperto uma determinada tecla. E nesse caso eu vou precisar dos condicionais. Então a gente já viu que tem if, já tem switch, tem o while, tem o for, né? Eu vou usar o if para poder fazer esse controle. Então se eu apertar uma determinada tecla, ele faz alguma coisa. Por exemplo, pula ou atira, né? Com esse exemplo provavelmente já fica fácil de fazer outras coisas. Então vou fazer aqui ele vai instanciar um objeto. Deixa eu criar um objeto qualquer aqui. Vou colocar só uma esferazinha que tem rigid body, que aí ela simplesmente cai quando for instanciada. Então, mas isso pode ser um tiro, pode ser alguma coisa. Utilizando essa translação, vocês conseguem fazer ele virar um tirozinho que sobe ou vai para uma direção qualquer. Bom, então esse cara que eu vou instanciar quando eu apertar uma tecla. Então agora no meu controle aqui, eu vou fazer que se eu apertar uma determinada tecla, ele vai instanciar uma coisa. Vou fazer até um novo script para não ficar bagunçado. Deixa eu criar aqui um script, Visual Script, Graph, que eu vou chamar de Gun. Então, onde tudo começa? Eu preciso do update, porque eu preciso de pegar o input. Se eu apertar alguma tecla, então vou colocar um if. Então, se eu apertar alguma tecla, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, essa condição que entra, verdadeiro ou falso, então vai ser o input do teclado. Então, o getKeyDAO. Pode ser esse aqui. Olha que legal. O getKeyDAO precisa do fluxo. Então, puxar o fluxo para cá, continuar por aqui. Então, aperto primeiro a tecla, depois verifico qual tecla que foi apertada. Essa tecla vai ser a tecla espaço. Isso podia ser uma variável que vem do lado de fora, mas aqui eu estou usando direto do bloquinho. E legal, né? Porque a gente não tem que lembrar o que tem que escrever, porque aqui já tem tudo escrito. Então, esse aqui vai ser o meu verdadeiro e falso. Se eu apertar a tecla espaço, isso vai vir verdadeiro. Se for falso,
isso vai vir falso. E aí eu posso executar uma determinada ação se for verdadeira ou se for falsa. Então reparem que o fluxo agora ele é dividido. Se for verdadeiro, ele vem para cá. Se for falso, ele vem para cá. Mas se for verdadeiro, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele instancie alguma coisa. Instantiate. Eu vou instanciar um objeto. Vou colocar aqui um instanciar puro mesmo, onde eu falo só qual que é o objeto que eu vou instanciar. Então, vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de bullet. Vai ser um GameObject. Ok, isso vai ser uma variável que eu vou jogar para cá. E se for verdadeiro, o instantiate executa. E pronto. Né? Então, acho que isso aqui já vai funcionar. Vou colocar dentro desse objeto um objeto vazio. Nesse objeto vazio, vou adicionar a máquina de script. Nessa máquina de script, eu pego o script gun. E no script gun, eu preciso da variável. Cadê a variável? Não salvei. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, eu coloquei em graph. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui não é em graph, é em objeto. Então ela passa... Sem falar alguns idiomas e... Vou trocar aqui. Criar aqui bullet. É do tipo GameObject. E conectar aqui. Pronto, salvando. Ctrl S. Então agora eu tenho referência para esse objeto. Vou referenciar esse aqui, dando play. Apertando espaço agora, ele instancia as bolinhas. Como a bolinha só tem gravidade, então ela vai sendo criada aqui. Bom, então aqui a gente já conseguiu ver como utilizar condicionais e a mesma lógica funciona para switch, para while, né, para for. Então, com aquelas mesmas premissas que a gente já sabe, que tem o primeiro passo, o último passo e o passo a passo, né? O primeiro valor, o último valor e o passo a passo. O while tem uma condição de entrada e saída, né? E o switch vai ter uma lista de valores inteiros. Instanciar já mostrei como é que funciona. Mas uma última coisinha. E se eu quisesse fazer ele instanciar algumas coisas automaticamente, ou seja, criar um timer para poder fazer isso? Então, vou fazer um spawner aqui. Vou, de novo, criar um objeto vazio. Esse objeto vazio, deixa eu colocar um ícone nele, já que ele é vazio, eu não consigo enxergar ele na cena. Vou criar um outro script aqui que eu vou chamar de spawner. Visual Script, graph, spawner. Clicando duas vezes, está aqui meu spawner. Eu vou colocar no start para ele spawnar alguma coisa. Para ele spawnar alguma coisa, eu vou dar um tempo para ele fazer isso. Então aqui eu vou usar um componente chamado wait for a second. Ou seja, ele vai esperar um tempinho para poder wait. E aí tem wait for second, wait for frame, wait for, né? Tem wait for alguma coisa aqui. Então, vou colocar aqui wait for seconds. Eu defino quantos segundos de delay que eu quero que ele espera, né, antes de executar. Se caso que eu queira que ele repita, isso também é possível, né, colocar isso dentro de um while, né, então ele vai ficar repetindo. Vou fazer o instantiate nele também. Instantiate.
Então, só para ver se ele vai spawnar depois de um tempinho um objeto. Criar uma variável. Ele vai me dar um erro aqui, falando que para eu executar o wait for a second, eu preciso marcar esse start como corotina. Tá? E aí ele muda aqui um pouquinho a setinha e aí esse erro desaparece. Tá? Então, muito importante, né? Eu quis mostrar esse passo porque tem esse segredinho aqui. Então, quando a gente clica num nodo qualquer, ele às vezes tem algumas configurações que a gente pode colocar aqui. Inclusive, por exemplo, o switch, aqui aparecem as opções que a gente pode colocar no switch, né? E assim por diante. A gente pode até ampliar aqui para ver isso melhor. Bom, então agora ele é corotina, então ele pode esperar por um tempo. Vou colocar para ele esperar 3 segundos, aí ele vai instanciar um objeto. Vou criar uma variável aqui. Posso pegar lá direto da cena, até fazer diferente aqui, né? Posso pegar direto da cena sem fazer referência por aqui. Beleza, então depois de 3 segundos ele vai instanciar. Bom, tá aqui meu spawner da play. O joguinho já começou, já posso spawnar aqui. Depois de 3 segundos, vou apertar nada. Ah, ele está sem o script. Vou colocar o script nele aqui. Machine spawner play. E pronto, ele spawnou, né, o nosso objeto. Então, era isso que eu tinha preparado. Acredito que dá aí para a gente programar bastante coisas, né? Bastante das coisas que vocês já viram aí que funcionam com código. Então, agora vocês conseguem fazer isso também com script visual. Recomendo experimentar, fazer os exemplos que eu dei aqui, né? Reimplementar eles. Peguem a parte do vídeo, pausa, né? Refaz esse script, que com isso vocês vão conseguir implementar coisas mais sofisticadas. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!